Fala, meus amigos, muito bem-vindos ao programa What is Talking Show. E hoje com vocês um convidado muito especial. Ele é o apresentador mais articulado hoje em dia, tá? Ele é o Paulo Matias, marido da Fabiola, pai da Helena. Com vocês, Paulo Matias, por favor. Grande Paulo Matias. E aí? Tudo bom? Satisfação, o André Agassi. Tudo. Como você chama? Eu me chamo Helder. Muito prazer, Helder. Prazer é meu. Você é feio pra cacete, hein? Você é muito bonito. Fala, Paulo, tudo bem? Tudo bom? Prazer, muito obrigado por vir aqui. Tudo bem? Muito obrigado. Paulo, que sensacional o Talking Churras, hein? Pô, tamo lá, firme e forte fazendo churras. Que legal, fantástico. Tomando um bacana. charutões. Eu percebi, isso é muito legal. Para quem não sabe, Paulo Matias tem mais de 60 mil seguidores nas redes sociais e já tem mais de 3 milhões de visualizações no seu canal. Lá no canal do Churras, estamos quase batendo 70 mil inscritos agora, então o negócio tá legal lá. Que legal. Muito obrigado. Vamos bater um papo bem legal. Por favor, fique à vontade e vamos ter uma tarde bem gostosa aqui. Que bom sua presença aqui, Paulo. Estou muito feliz. Muito obrigado pela sua visita aqui na nossa casa, para conversar sobre relógio, esse mundo. Vamos desbravar um pouco seus relógios. Pô, que legal. A gente sabe que você fala pouco do seu relógio, dos seus relógios nas suas redes sociais, até porque é algo um pouco mais específico, não é tão abrangente quanto o seu relógio, seu tênis, que é algo bem bacana. Vamos ter uma tarde gostosa, bater um papo bacana aqui e esquece um pouco as câmeras e vamos bater um papo. A gente está aqui para se divertir. Incrível que você criou, né? Muito obrigado. Meu Deus do céu, olha, eu nunca fui num podcast tão lindo, assim, bonito, agradável, com belíssimos drinks. Meu, sensacional. É disso que o povo brasileiro precisa, meu querido Marcelo. Verdade. Não, mas tô falando sério, porque a gente no Brasil talvez tenha se acostumado um pouco com uma coisa um pouco, sabe, desleixada, uma coisa... E eu acho que eu sou um cara que valorizo muito o detalhe, assim. Valorizo o detalhe, valorizo o ambiente, valorizo como que a pessoa se porta, ela se coloca, sabe? Eu acho que isso tudo faz diferença. E o relógio, ele está inserido. Ele está inserido Sem nesse dúvida. meio também. Isso é verdade, você tem razão. Muito obrigado. Eu acho que tudo isso aqui foi escolhido a dedo, Muito legal. né? Cada coisa que está aqui não foi à toa, foi com detalhe e muito carinho. Para atender vocês, pessoas importantes que eu quero dentro da minha casa para a gente bater papo. Não, se pessoa importante for pessoa que tem boleto para pagar, eu sou uma delas. Então você é muito importante. Então, tá tudo certo. Que bacana. Bom, eu estou muito curioso para saber, Paulo, muito curioso, como é que começou a paixão por seus relógios? Me conta um pouco dessa sua história. Como que surgiu? Como você descobriu que você não queria só pôr um relógio no braço, você queria alguma coisa, uma joia, uma peça mais específica? Marcelão, você sabe que essa questão dos relógios, para mim, fazem parte da minha vida, assim. É um negócio que me remete à infância, me remete principalmente ao meu pai. Meu pai é vivo, tem os seus 72, 71, fez agora em março 71 anos. Mas o relógio, para mim, ele esteve intimamente ligado ao dia a dia da minha família. Por quê? Porque todo dia eu chegava da escola, sei lá, por volta de 3, 4 horas da tarde e tal. Meu pai chegava por volta das 7 horas, 8 horas da noite e tal. E eu me lembro perfeitamente dele chegando em casa e pegando uma taça de vinho e por muitas vezes se trancando no quarto. Tá. Ficando ali no quarto. No início aquilo sempre me pegou, assim, eu olhava e falava, cara, mas por que meu pai tá lá, né? O que ele tá fazendo lá no quarto? Eu sempre ia no quarto lá ver o que ele tava fazendo. De qualquer criança. Exato, o que ele tava fazendo lá? E no final das contas, um dos hobbies dele, uma das coisas que ele mais, assim, tinha prazer, era pegar uma taça de vinho, do jeito que a gente já tá fazendo aqui agora, subia no quarto, ia lá nas coisas dele e ficava dando corda nos relógios. Então ele tinha, sei lá, uma coleção de uns 20, 30 relógios. Que legal, isso. E ele tinha um prazer de ficar o tempo inteiro dando aquelas cordas e aquele barulhinho da corda para mim sempre fez parte. Assim, então, sei lá, o Paulo de 8 anos de idade, 10 anos de idade, ajudava ele a
a dar as cordinhas. E ele me mostrava como é que fazia, como é que cuidava do relógio. Então aquilo sempre teve uma ligação muito forte com a minha infância. Assim, muito entendeu? legal. Meu pai sempre mostrou para mim que, isso aqui é um negócio legal e tal. E eu acho que eu peguei bastante disso. Obviamente que eu não tenho um filho, né? Tenho uma filhinha de 3, 4 anos, ela nem sabe direito o que é relógio. Mas essa prática de pegar da corda, putz, vamos mexer na pulseira, isso tudo é uma mística que só quem tem relógio sabe do que a gente está falando. Entende do só que a gente gosta, tá falando. quem tem prazer, porque qualquer pessoa que, sei lá, vai ligar para ver esse vídeo vai falar, puta, esse Paulo é um retardado. Ele tem tesão em trocar uma pulseira. Não, mas isso quem está consumindo provavelmente o nosso conteúdo são pessoas que... São retardados que nem a gente. Eles gostam também, com certeza. A gente entende muito bem você. Muito bem você. Então, foi assim que eu comecei. Que legal, cara. Então, isso veio de uma paixão que despertou. Então, todo relógio remete ao seu pai, à sua infância. Ao meu pai. Aí meu pai também falava do pai dele, que era meu avô Fraga, que tinha relógio de bolso. Então eu vi relógio de bolso também. Sempre foi uma coisa assim que eu fui... E aí, obviamente, eu herdei alguns dele, ele me deu alguns. Agora ia ser essa pergunta. Hoje em dia, você tem algum relógio que possuiu, que seu pai te deu com carinho? Você falou, esse era do meu avô, do meu pai, do seu avô, e passou? Não, tem relógios mais antigos lá, né? Tipo relógio de bolso, que fica com ele, mas tem, sei lá, aqueles Big Pilot do início, assim, sabe? Que legal isso. Sabe, pulseira marrom mesmo, prateadona, gigantão, com uma puta de uma caixa e tal. Tem isso, tem. E eu acho muito legal, assim. Mas como meu pai, obviamente, é vivo, ele tem lá a coleção dele. Exato. Tá, enfim, lá com a coleção dele. E ele chegou a ver já a sua coleção? Já. Com certeza você já deve ter levado para o seu pai. Pai, esses aqui são os meus relógios. E vocês tiveram provavelmente uma tarde agradável falando só de relógio. Não, a gente debate muito, né, Marcelo? A gente debate todo, sei lá, domingo que a gente tá junto, final de semana que a gente tá junto. Sempre toca no assunto de relógio. Toca no assunto de relógio e, assim, toca de um jeito, assim, que ele acha que eu faço cagada em determinados relógios, que eu acho que, esse relógio que ele tem lá é uma bosta. E a gente vai debatendo, mas, assim, é uma pauta, assim, sempre foi pra gente. Cara, que legal. E uma coisa que eu acho que eu consegui, talvez, passar pra ele é essa visão mais moderna. Sim. Que relógio também é investimento. Ah, ok. Então ele vem de uma cultura, mundo, ele vem de uma cultura de posse. Se você for analisar, os nossos pais, eles fizeram parte da geração do que se tem é melhor do que se vive. É verdade. Então, por exemplo, sei lá, meus pais e meus avós sempre foram daquela cultura do tipo, tem que ter apartamento, tem que ter casa, tem que ter bem, de todas as formas. Não, mas peraí, vamos usufruir de uma viagem legal? Não, o importante é ter e não viver. Mas se a gente for parar para ver na questão da história, a gente pega se a gente pegar o nosso passado, os pais dos nossos avós, eles lutaram na guerra. Sem dúvida. Então, todas as conquistas que eles conseguiam naquela época eram posses, tudo que eles poderiam ter. Então, se a gente for parar, se a gente analisar, realmente tem lógica a questão vem com essa mentalidade da necessidade de você ter saúde. Né? Viva. Aliás, que belíssimo vinho quente. Nossa. Um reserva de origem. Olha o cheiro desse. Tem um cheiro de Itália, não tem? Eu cheiro gosto. De riqueza, né? A sua cara, Marcelão. Não, imagina. Não, tô longe disso, pelo amor de Deus. Mas eu sempre vi isso, entendeu? Essa coisa mais da posse e tal. E aí, ao longo do tempo, eu fui mostrando pra ele que, pai, você tá vendo esse relógio aqui? Esse relógio aqui eu comprei por 40, 50 pau, ele tá valendo hoje 60, 70, ou seja, qual é a ação que você vai colocar, a renda fixa que você vai colocar, que vai ter esse tipo de rendimento num período tão curto, entendeu? Então eu fui meio que mostrando um pouco. E hoje ele consegue aceitar, ele entende isso. Mas no início teve muito quebra-pau. Mas isso é uma coisa muito recente, se você for parar pra ver, recente. né?
Não tem 10 anos que está Não tem. acontecendo isso. Das pessoas interpretarem o relógio também. Claro como... que explodiu tudo, o mercado ficou completamente louco por causa da pandemia. Mas também não foi só relógio. Houve também questões de barco, de praia, de fazenda, de sítio. Tudo teve uma explosão de valores de consumo altíssimo, né? Mas o relógio ele vem se mantendo. E isso é muito legal. Hoje tem estudos que eles fazem de análises de valores de mercado de relógio. Você vê índices, né? Coisa que eu acho que vai completamente contra a ideia do que se é ter um relógio. Tudo bem que um relógio é legal, valoriza, mas tudo isso que seu pai te ensinou, tudo isso que você aprendeu com seu pai, que você viu movimentar, mexer, despertar essa paixão, quando a gente fala em valorização das peças, mas você não tem um outro olhar de falar, eu não vou usar esse relógio porque ele hoje vale tanto e eu paguei tanto, eu posso lucrar aqui. Então, é que eu acho assim, eu acho que tudo na vida a gente tem que ter um certo bom senso. Então, por exemplo, eu jamais vou pensar em ter uma coleção, que seja uma coleção, eu achei fofo, achei bonito e, que legal, eu só tenho aqui os relógios fofos e bonitos que eu acho. Eu acho que você tem que ter, obviamente, esse apreço, mas, afinal de contas, o mercado de relógios é um mercado de investimentos também, hoje em dia. Eu interpreto muito assim. Então, na hora de se comprar, também tem que se pesar isso. Você não vai comprar, sei lá, um relógio que vale 20 conto, para daqui a 2 meses ele tá valendo 8. Por que você vai fazer isso assim? Você vai perder dinheiro. Mas eu adorei. Tudo bem, um ou outro você faz isso. Agora, na construção de uma coleção, se você não enxergar também a questão da valoração, eu acho que você fica um pouco capenga, entendeu? Tudo bem, se você tem dinheiro para jogar fora, pegar e abrir a janela e ficar jogando dinheiro, tudo bem, mas eu acho que as pessoas elas têm esse certo cuidado. E eu acho bom isso. Eu não acho isso tão negativo, porque é a mesma visão, por exemplo, de um tênis. É a mesma coisa. A visão ela é muito semelhante, é do tipo, sim, como é que eu seleciono os meus tênis? Eu seleciono pela questão da exclusividade e da raridade, entendeu? O relógio, ele tem que ter características semelhantes para mim. Óbvio que eu pego do relógio mais barato, que também tem, mas para a construção da coleção, eu acho que você tem que diversificar um pouco. E tudo entendeu? Isso demanda tempo e estudo. Sem dúvida, né? Um dos motivos da gente resolver criar esse programa e apresentar para as pessoas é para poder mostrar para essas pessoas que o relógio também, ele é uma joia, não é só um marcador de tempo. Se a gente for parar para ver, a gente também consegue usar o relógio no celular. Sem dúvida. Né? Então é uma joia do homem, é uma peça exclusiva, tem uma história por trás que você pode apresentar e você pode ter uma leitura dele. E quem é um apaixonado, a gente pode criar várias histórias em cima e um baita bate-papo, como você faz com seu pai. Você pega num domingo e conversa com ele um assunto que pode demorar ali horas batendo papo falando de relógio. Isso é incrível. E o relógio é muito, muito mais legal porque o relógio hidrolisa, que eu acho que é a... diferente do tênis, né, que você está falando. Sim. Exatamente. O tênis hidrolisa... E Deus me livre, pelo que você paga no relógio você paga no tênis... O tênis hidrolisa, cara, você tem 100% de razão. E assim, é um negócio que você precisa estar num giro muito maior do que o do relógio, né? Muito maior, sem sombra de dúvida. Agora, o relógio é interessante e é legal porque, como você falou, ele é a joia do homem, né? Exato. Mas ao mesmo tempo que ele é a joia do homem, ele também é um objeto de ascensão social, né? Exato. É uma coisa de você, conseguir, sabe? Esse aqui especificamente. Hoje eu acho que ele tem uma similaridade ao carro, ele tem uma similaridade... Então, eu faço isso, eu gosto de comparar muito isso. Por exemplo, eu chamo para você vir aqui e eu tenho uma reunião importante que a gente tem que decidir um grande negócio, né? Você vem com o seu melhor carro. Mas eu não vi qual que é o seu melhor carro, porque eu estou dentro do meu escritório. Sim. O relógio, você consegue entrar no lugar. Sem dúvida. Né? Você tem essa... E mostra... Claro que mostra... né? Quem gosta, entende? Então, sabe, eu acho que esse é o ponto. Valorizar Marcelo. E diferenciar o que a pessoa está usando. Mas esse é um ponto que você tocou que é bem importante, assim.
quando você veste um tênis legal, sei lá, pega um Nike exclusivo e tal, você tem lá o símbolo da Nike, naturalmente as pessoas podem não entender de tênis, mas sabe que aquele tênis ali é um... O relógio é o que eu acho, assim, um tesão de um relógio, é que os caras não fazem ideia do que você tá no pulso. A não ser quem conhece. Então, agora, quem não conhece é um relógio. Quem não conhece não faz a menor ideia, acha, puta, que legal, uma determinada cor e tal, poxa, que legal. A pessoa não tem ideia. Então, assim, quando você usa um relógio, que é um relógio bacana, sabe, que tem uma história legal, que ele tem uma valoração legal, você está dialogando cada vez mais com um público muito seleto. E isso, por um lado, é muito positivo, é extremamente positivo, porque não é qualquer figura que dialoga com esse determinado público, entendeu? É tipo, sei lá, você ir para Taiwan e querer falar português em Taiwan. Não vai, entendeu? Não lá faz no Taiwan sentido. você vai ter que falar chinês, lá, a língua deles específica, entendeu? Então, eu acho que essa mística da exclusividade, do grupo seleto, daquela quantidade de pessoas específicas, pô, cara, não tem prazer assim. Um dos maiores prazeres é você dialogar com um cara que entende de relógio. Porque é o seu hobby, você gosta. É um tesão, assim, é muito legal. O que você gosta mais de conversar quando você encontra uma pessoa que você não conhece? Muita gente deve abordar você na rua para falar dos seus tênis, mas poucas pessoas te abordam para falar dos seus relógios. Mas tem crescido a abordagem aos relógios, bastante a abordagem aos relógios, porque eu acho que esse é um mercado que está crescendo muito no Brasil, muito comparado ao que já foi. E eu acho que ele está sendo interpretado dessa maneira um pouco mais moderna, entendeu? Tipo, quando a gente fala de relógio, a gente não está falando do velhão lá que tá com o relógio de bolso, tô aqui com a minha riqueza. Já, sei lá, meteu um fazendeiro ombro, né, sabe? Aquele cara... relógio que balança. Não, você está vendo agora um pouco mais de modernidade, o cara está interpretando isso por um objeto de valoração. O cara olha, o cara pesquisa o mercado, o cara dá uma olhada na marca, na história. As pessoas, elas estão... E assim, eu acho que as pessoas, elas carecem de nichos, né? São nichos. O nicho do tênis é um nicho específico. O nicho do relógio é outro nicho específico. O nicho dos moletons é um outro nicho específico. Exato. São nichos ali. Exato. E eu acho que o homem brasileiro, de alguma forma, ele está, obviamente, nas suas devidas proporções sociais, ele está, de alguma forma, mirando esses nichos novos, entendeu? E o relógio, cara, o relógio, ele é a próxima etapa da vida, entendeu? É você, sei lá, pô, vou fazer uma maratona aqui de 30 quilômetros. É você sair do 0 para chegar no 30. Eu vou batalhar, vou correr, vou trabalhar todo santo dia para eu conseguir completar essa prova. Pô, conseguir completar, check. Entendeu? É o seu troféu. É o meu troféu. Seu troféu de conquista. Check. Fui lá, consegui completar essa prova, check. Então aquilo, de alguma forma, ele tem uma mística, que é uma mística muito louca, assim, de você ter um sentimento de, porra, conseguir isso. É que, sei lá, que nem comprar uma moto, que nem o cara conseguir, de alguma forma, comprar uma casa nova. Eu acho que tem um sentimento que é um sentimento muito de realização pessoal. São conquistas que você vai adquirindo e você tem a memória de que cada relógio que você conquistou, que você comprou, sem dúvida, você teve que fazer alguma coisa. Por exemplo, qual que é o seu próximo relógio? O meu sonho agora é conquistar esse relógio. O que você vai fazer de diferente para alcançar esse relógio? E você vai trabalhar, você vai mudar, vai ter um plano A, um plano B, vai investir um pouco mais agressivo ali para poder conquistar. Sem loucura, né? Porque às vezes o consumismo, por muitas vezes, pode entrar nas nossas cabeças e a gente virar um doido que, enfim, simplesmente você não está, de alguma forma, colocando comida na tua casa para você conquistar um determinado isso relógio. não faz muito sentido. Não faz o menor sentido. Estamos falando aqui com pessoas que, de alguma forma, conseguem guardar um determinado tipo de recurso, que tem investimentos, que tem uma vida já feita e que está buscando justamente essas alternativas. E entra na questão também, como se for parar para ver... Eu tô falando isso porque eu já vi nego louco, entendeu? Eu já conheci nego louco. Que acaba fazendo loucura, troca os pés pelas mãos, se endividam... Não. Cara. Mas normalmente essa pessoa acaba não conseguindo manter o relógio e é a primeira pessoa a se vender. Isso acontece muito, eu encontro algumas pessoas
que tem um relógio questão de 1 mês, 2 meses e precisa vender. Aí é cagada. E se você for parar para ver, foi a questão da impulsividade dele. Não, eu acho assim, eu já vendi relógio. No meu caso específico, eu já consegui, por exemplo, vender relógio que chegou uma proposta irrecusável, entendeu? Ok. Daí eu falei, putz, beleza. Que aí você pensa, pô, paguei uma quantidade de recurso nesse, o cara tá me dando, sei lá, quase o dobro, toma. Não, e aí vai. Eu acho que essa coisa do pertencimento, ela tem alguns limites, entendeu? Eu, pelo menos, pagando bem que mal tem, entendeu? Pensando nessa visão que você tem, isso em casa também, você consegue explicar isso para a esposa? Como que você faz para chegar com um relógio novo em casa e ela falar mais um relógio? Difícil. Não é tão fácil, Difícil, mesmo mas... tentando convencer. Difícil, mas ela pegou o apreço pelo negócio. Ela pegou, porque ela começou a ver os relógios femininos, ela começou a ver e eu comecei a mostrar para ela justamente, olha, marcas que valoram, marcas que não valoram, se você gosta de algum determinado perfil de relógio, mas obviamente que tem uma certa dificuldade porque não tem esse entendimento e nem essa vivência que eu tive no passado, mas ela começou a entender muito mais, assim, sabe? E o mercado de relógios femininos, eu digo dos seminovos, no Brasil é muito mais difícil de você encontrar do que o masculino. É verdade. Porque o homem, ele consegue, dependendo de uma boa oferta, ele se desfaz do relógio e compra outro. Mulher não consegue. Mulher, ela gosta de acumular. Ela mantém aqui, igual a bolsa. Não troca, não vende. Ela gosta de ter todas as opções. Nesse mercado de seminovo é mais difícil. Então, por exemplo... Nessa questão que a gente conversa da volatilidade do mercado de relógios seminovos usados, é muito difícil isso acontecer no mercado feminino. Por causa dessa... ondulação. Exatamente. Vai e vem, Paulo, eu queria te fazer uma pergunta. Quando você chega nos lugares com o seu relógio, as pessoas percebem e elas conseguem notar essa diferença, que você está usando um belo relógio. Mas diz para mim, o que você percebe, o que você consegue, qual a sua leitura quando você vê a pessoa que vai chegar com um belo de um relógio? Por exemplo, eu vou chegar, vou receber você e eu tô com uma bela de uma peça, de um relógio legal. O que você consegue fazer nessa leitura? Para mim é uma leitura muito rápida, assim, e objetiva. Eu consigo verificar que essa pessoa, de alguma forma, tem um determinado nível social. Isso é óbvio, é fato, é só você bater o olho no determinado relógio, você já vai saber se essa pessoa ela entende uma linguagem que você vai abordar com ela. Segundo, essa pessoa mostra um zelo e uma postura muito diferenciada. E vou te falar um negócio, Marcelão, não é só com o relógio especificamente. Para mim, a roupa da pessoa, como a pessoa se veste, como a pessoa ela se comporta de alguma forma, ela determina absolutamente tudo que essa pessoa vai ser. Tudo. Você vai falar, mas Paulo, imagina, a roupa não diz nada, o importante é o que está dentro. Mas é óbvio que diz. A pessoa que está falando isso, ela não tem a menor noção do que ela está falando. A roupa diz o que é o homem. A roupa que eu me refiro é o tênis, a calça, a blusa, o relógio, tudo. Porque simplesmente, no momento em que você se importa para isso e você cuida disso, eu acho que você está tentando passar uma mensagem para as pessoas de muito cuidado, de muito carinho com o próximo, entendeu? Porque você está falando o seguinte, para estar com você, eu preciso estar bem. Então eu não vou chegar e me encontrar com você de parecendo jeito. Um cara que não tomou banho na noite anterior, entendeu? E vou te falar, isso independe de grana, tá? Ah, com certeza. Isso depende de grana. Com certeza. Porque a grana, ela vai te trazer, sei lá, o patecão Felipe no pulso, beleza. Uma roupa bacana, mas se você tá bem... Mas um relógio legalzinho, mais barato, de 200, 300, 400, 500 reais, sei lá quanto que a pessoa vai dispor para isso. A gente pode falar que é um cenário, a pessoa é um cenário. Exato. E o que isso vai compor. Eu já vi muita gente mais pobre que se cuida. Que zela, que tem postura, que se importa, entendeu? Que tem um zelo pelo próximo, que tem um carinho pelo próximo e que de alguma forma fala o seguinte, eu sou o que as pessoas estão vendo. Eu sou o que as pessoas estão vendo. Se eu, sei lá, não tomar banho na noite anterior, não pentear meu cabelo, vir parecendo, sei lá, um nego maluco,
Eu estou passando esse tipo de imagem. Agora, qual que é a imagem que eu quero passar? Aquilo que eu sou. E eu acho que isso é importante. Muita gente não valoriza, talvez, esse tipo isso faz sentido. de postura, entendeu? Exato. Então, no momento em que, sei lá, eu visto um relógio legal, eu estou falando para as pessoas que me acompanham o seguinte: eu respeito vocês, entendeu? Porque para estar com vocês precisa estar bem. Eu não vou estar mal, entendeu? Eu respeito vocês que estão do outro lado, entendeu? Eu preciso estar bem. Porque, eu respeito. Isso é legal. Existe uma coisa de zelo, entendeu? Não, isso é muito legal. E essa sua preocupação com onde você vai estar, como você quer se apresentar, eu acho que faz todo sentido a partir do momento que a gente vê que os nossos relógios que a gente usa mostra também uma posição do que a gente quer que essas pessoas vejam o grau e o nível que a gente está para poder conversar. Sou eu que vou transmitir a imagem que as pessoas vão pensar. Tocando nesse assunto, diz uma coisa para mim. Toda a roupa que você apresenta ao Morning Show são suas? Você já sai preparado de casa para... Tudo dos pés à cabeça sou eu que penso, obviamente que eles têm algumas restrições lá na Jovem Pan com marcas, com... talvez xadrez, o uso de muito xadrez por conta da questão visual mesmo. Mas todas as combinações sou eu que faço ali. E eu procuro de todas as formas ali pensar o meu dia e pensar aquele determinado... Você costuma pensar um dia antes, um dia depois? Sempre Você já deixa separado a sua roupa, seu relógio, seu tênis? Vou acordar, vou tomar um banho, vou usar esse figurino. Porque eu acho que eu consegui, Marcelão, criar um negócio legal, que é a combinação do relógio com o tênis, né? Muita gente tem me mandado mensagens assim, falando: porra, Paulo, eu comecei a me ligar nisso, dá para combinar o relógio com o tênis. Isso é uma coisa muito minha, assim, sabe? Eu comecei a fazer isso frequentemente e mostrar para as pessoas: porra, olha esse relógio com esse tênis, que legal que dá para ficar. E acho que isso foi criando algum tipo de sintonia, sabe? Que legal. Então eu faço... Para mim é um prazer. É um prazer, assim, e eu interpreto como um job, entendeu? Como um trabalho mesmo. Eu trabalho com imagem, eu trabalho com isso. E acho que não só eu que estou lá na televisão, mas as pessoas trabalham com imagens, desde o empresário até... As pessoas, quando chegam numa reunião, a imagem delas elas precisam se vender, elas precisam apresentar. A imagem fala, por ela. Ou não. E todo mundo vai ganhar com isso. Eu acho que a Jovem Pan vai ganhar também, porque depois que esse episódio for ao ar, todo mundo vai querer assistir o Morning Show para poder ver teu relógio, para ver a combinação... Né? Porque ele é um híbrido, é uma mistura de Marcos Mion com Rodrigo Hilbert e uma beleza meio de André Agassi, né? Olha que beleza. Ele fala, não liga pra ele, pelo amor de Deus. Ele é uma pessoa completamente Todo mundo insana. Vai começar por agora. A minha mãe, eu vou ligar pra ela. Minha mãe começou a gostar de relógio também. E ela vai falar aquele relógio branco lá, e eu vou tirar uma foto para mostrar para ela. Com o maior prazer do mundo, cara. Tá, voltando aqui. Esquece ele, pelo amor de Deus. Tranquilo. Falando do Morning Show, como que tá hoje o programa? Como que é a sua visão a longo prazo? O que você espera do programa? Cara, o Morning mudou muito, né? Exato. Desde o momento em que eu entrei lá, acho que foi 2019, alguma coisa assim. Ele passou por várias fases, mas... Vem evoluindo. Eu acho que eu sou muito contra a cultura do ser melhor, entendeu? Porque eu acho que as coisas elas não são melhores que as outras. Toda vez que você achar que uma determinada coisa ela é melhor do que a outra, você está olhando de um ponto de vista de uma comparação que por muitas vezes é uma comparação indevida, que não avalia o momento, não avalia... Isso é verdade. Aquele ponto. Eu sou muito favorável a fazer coisas diferentes. Elas vão se adaptando, você percebe? Não especificamente melhores, eu preciso fazer melhor. Não, eu preciso fazer diferente. Eu tenho que me reinventar, eu tenho que ser um cara diferente. Então, a sociedade, ela muda. Não necessariamente a sociedade fica melhor, mas a sociedade fica diferente. Então, eu tenho esse olhar. Eu acho que o Morning, ele passou muito por várias etapas e foi se tornando um programa diferente a cada momento. Hoje nós temos cada fase de vida que vai acontecer no momento atual, da realidade. Aí você vai falar, mas é melhor ou pior? Tudo isso é diferente. É diferente. A sociedade, ela tá diferente, ela mudou, né? E eu acho que a gente vai meio que se enquadrando nisso, entendeu? Procurando
O desafio é esse. O desafio das nossas vidas, assim, Marcelo, é ser diferente, cara. Isso não é ser melhor. É verdade. É ser diferente. Exato. O que pega hoje para as empresas, o que pega hoje no dia a dia, não é ser diferente. Por exemplo, o relógio que você vende na Watches SP é o mesmo relógio que está lá na loja da Breitling, que tem outras revendedoras também que vendem. Mas você vai vender melhor? Não, você vai vender de um jeito diferente, cara. Como que eu vou atender? Isso aqui é diferente, entendeu? Não, isso aqui mas todo caralho, tipo de serviço também, o que engloba somente a venda, não só a venda, mas todo o background que acontece diferente. Por trás. Os outros não têm. É verdade. A gente precisa. É muito até mesmo esse próprio programa que a gente está fazendo aqui, para a gente poder levar para o público brasileiro, que hoje é difícil. Você não acha um programa legal falando de mundo de relógio em português. É difícil. Você quer pegar um bom conteúdo, você vai pegar um conteúdo nos Estados Unidos, você pega na Alemanha, você pega conteúdos legais. Os Estados Unidos tem bons podcasts. Ótimos podcasts, não bate-papo também. Você pega até reviews de relógios, tudo em inglês. Então essa é o que a gente o nosso novo desafio da gente tentar mostrar e fazer algo parecido ou diferente para o público brasileiro, para eles poderem ter conteúdo para consumir. Essa é a nossa intenção. Deixa eu te fazer uma pergunta, voltando lá atrás no seu passado. Vamos tocar um pouquinho lá. Passado negro. A gente sabe que você trabalhou com o João Dória. Sim. Você foi fui subprefeito prefeito regional de Pinheiros. De Pinheiros, exato. Você que estava ali lidando com o João Dória, diz uma coisa para mim. Se a gente tivesse que escolher um relógio, que relógio que você gostaria de usar num estilo, uma calça apertada e um... Fala aí. Um suéter, não é? E fazendo Acelera São Paulo. Ele tá louco para que eu faça essa pergunta para você. Eu fiquei vermelho para poder fazer essa pergunta, mas ele tá me pedindo a semana inteira para te fazer. Qual relógio combina? Qual relógio combina com o Dória? Uma calça apertada e um suéter. Se você tivesse que dar para ele de presente. Dançando, porque ele tem umas coreografias únicas, né? Eu não me arriscaria a dar relógio de presente pro João Dória, mas se eu desse, eu ia fazer uma zoeira muito grande com ele. Eu ia pegar um Patecão Felipe Falseta. Sabe aqueles de 80, 90 conto, assim, fala, porra, João Dória, tá aqui pra você e tal. Você merece? Toma aqui pra você. Pega um patecão lindo, maravilhoso, Acelera São Paulo. Bacana, beleza. Boa resposta. Tá respondido? Tá respondido. Muito obrigado. É o que você queria? É o que eu queria. Boa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos dar uma olhada no que você trouxe pra gente? Vamos ver o que... Eu tô super curioso pra saber o que a gente pode bater um papo aí, que eu quero conhecer. O que Paulo Matias usa? Eu vejo vários relógios no Morning Show, eu consigo descobrir um ou outro, mas tem outros relógios que eu fico o programa inteiro tentando descobrir qual relógio que Paulo Matias está usando. Você recebe muita na caixinha? Qual era o relógio que você estava usando hoje no programa? O relógio, o tênis? Muito. Isso chega, assim, quase todo santo dia, assim. As pessoas, elas têm bastante curiosidade porque tá lá, tal. Acho que quem começou com essa história mesmo na televisão foi o Fausto, né? Faustão, com certeza. Faustão foi um cara que ficou muito marcado com essa coisa do... Talvez troca de relógio. Não só do relógio, mas aqueles tênis de disco voador que ele usava, né? Aqueles sapatos e tal, que ele usa até hoje, né? Exatamente. Então acho que eu peguei um pouco dessa coisa dele, assim, de... Não do Faustão especificamente, mas do todo dia você criar um suspense, assim, sabe? Isso é legal. Uma mística do, porra... E você tá conseguindo, você sabe, né? A quantidade de pessoas que me mandam mensagem, assim, falando assim, porra, Paulo, eu ligo a TV pra dar uma olhada no que você tá usando hoje. Isso é muito gratificante, assim, sabe, cara? Porque... Você acaba virando uma referência. Não, e eu acho que a gente, sei lá, passa pras pessoas assim que, porra, meu, você tá vendo como isso aqui é legal, assim,
você transmitir uma cultura, que é uma cultura nova, né, Marcelo? Não é uma coisa assim recente. E tem muita gente virando adepto disso, entendeu? Muita gente... Eu participo de grupos no WhatsApp de relógios que os caras ficam mandando todo dia qual que é o relógio do cara, entendeu? Ele manda um bom dia e mostra a foto do relógio. Participo, cara. Aí ele vai jantar, manda uma foto do relógio, Mas é grupo um vinho só pra atrás. Isso. Exatamente. É grupo só para isso. Eu nunca, assim, mostrei uma parte da minha coleção, porque, sei lá, nunca me senti confortável em nenhum lugar, assim, para mostrar. Eu acho que nem era pauta específica disso e tal. Como o assunto não é tão específico, eu nunca, você mostrar os seus relógios não nunca, assim, quis também mostrar, mas você tem toda uma mística aqui que eu achei que, enfim, obrigado, quando você falou, eu achei que poderia ser um negócio legal. Eu tô super curioso. Eu acho que nada melhor do que aqui pra gente conhecer os relógios Paulo Matias, né? Não vou mostrar, enfim, isso aqui é uma parte da... Tá, mostra... Me responde uma coisa enquanto você abre aí. Como que você consegue lidar com a troca de relógio todos os dias? Você se preocupa em repetir relógio no programa? Você pensa, eu já usei essa semana. Não, porque senão eu teria que ter 365 relógios diferentes. Mas não é isso que você tem? Não, de jeito nenhum. Eu tenho, sei lá, uma coleção de 25, 30 relógios, alguma coisa assim. É uma bela de uma coleção. É uma coleção legal. Dá pra usar... Obviamente tem coisa por herdada. mês. Tem coisa herdada do meu pai e tal. Mas o que eu gosto, assim, da coleção? Eu sou um cara que coleciona também pulseiras. Então eu tenho, 20 pulseiras de cores diferentes, de estilos diferentes. Então isso é uma coisa que ajuda a criar uma diversidade na coleção muito grande. Eu acho isso incrível. Vamos comparar um relógio com um carro. Se nós pudéssemos pegar nossos carros e mudar de cor, mudar cada vez que a gente vai usar, fazer algo diferente, ia ser incrível. E hoje o relógio dá essa possibilidade. Você consegue fazer uma troca de uma pulseira, você consegue mexer no relógio para dar um estilo mais sério, um estilo mais esportivo. Se você for pegar um relógio Coringa, se você pensar bem, vamos pegar um relógio Coringa. Você consegue usar ele para trabalhar, você consegue usar ele para passear e pegar um final da praia, um dia na praia, um final de semana. Coloca uma pulseira de borracha e você tá bacana com o relógio. Você não precisa ter um grande leque de opções de relógio na sua casa. Mas se você tiver uma quantidade de pulseiras equivalentes para cada tipo de relógio, isso acaba sendo muito legal. Essa é uma lógica que, assim, eu faço bastante com os meus relógios. Assim. E você mesmo que troca? Eu mesmo. E, assim, obviamente que tem relógios mais fáceis de trocar. O Easy Link deixa o relógio super então, por fácil. exemplo, você, sei lá, esse aqui é um dos relógios que eu mais gosto, assim, que é o Petronas. Não, esse relógio é fantástico. Esse relógio é um relógio fantástico por várias razões. Primeiro pela cor, pela história dele, a ligação dele com a Mercedes e tal. Mas o que me fascina desse relógio é isso daqui, ó. Tchum, trocou. Cara, isso aqui... Famoso Easy Link. Isso aqui você não tem... E aí no momento em que, sei lá, você tem uma diversidade de pulseiras, o que você consegue fazer? Você consegue criar de alguma forma outros relógios. Então, no momento em que você, sei lá, tirar aqui, tem uma diversidade de pulseiras legais, bacana, e é uma coisa que eu invisto muito, assim, você cria outros relógios. Então vocês viram essa cor aqui, que é mais um turquesa aqui. E é lindo, né, essa cor. Cara, se eu colocar você faz a substituição de um laranja aqui, entendeu? Você tem o mesmo relógio usando de formas diferentes. Sim mesmo. É um negócio que, cara, faz toda a diferença, assim, toda. Um pouquinho chato, às vezes, de tirar isso. Não tem problema. Ele precisa... É um clique que ele sai. Um cliquezinho que você dá. Mas, sei lá, eu tô diante de um outro relógio, entendeu? Completamente diferente. Exatamente. E ninguém vai conseguir perceber que era o mesmo relógio que você estava usando. Assim, não é que ninguém vai perceber. Obviamente que os entendedores vão, né? Claro. Mas... a quantidade é bem menor, né? A quantidade é muito menor. E você tem outro relógio. E você tem... E o relógio ficou lindo mesmo, relógio, hein? Olha só.
Dá uma olhada. Que belo relógio. Eu adoro esse relógio. E olha a cor, né? Olha como combina. Como você, sei lá, você tem 2 produtos em um, entendeu? Não, até mais, 3, né? 4, até mais, nesse caso né? eu tenho vários. Exato. Aqui, por conta das pulseiras. Deixa eu te fazer uma pergunta. Um resumo rápido, que eu gosto da história da peça, como você conquistou. Conta um pouco da história desse relógio. Como que você conquistou? Como você comprou esse relógio? Você chegou até esse relógio como? Conta isso pra mim. Cara, nesse caso, eu exato. cheguei nesse relógio especificamente por conta da minha esposa. Porque a minha esposa, ela tem uma relação, aliás, mandar um super beijo pra nossa Debinha. A Débora é super parceira minha, assim, sempre me ajuda muito com os relógios e tal. E é uma moça que entende absolutamente tudo, né? E ela, quando eu bati o olho nela, nessa peça especificamente, eu falei com a Débora, eu falei, Debbie, você teria um desse? Esse aqui é um relógio difícil de encontrar. De arrumar, exato. Ele é bem difícil de arrumar, assim. Obviamente que no mercado paralelo, dependendo aí de onde você for e tal, você vai conseguir, mas com muito custo, com muito suor, né? E eu interpretei ele assim, eu falei, porra, esse relógio aqui ele pode ser um bom investimento, né? E não deu outra, porque é um relógio que só valoriza por conta da escassez dele. Então eu consegui, conversando com a minha esposa, pedindo para minha esposa, será que ela tem acesso? Aí minha esposa acabou me apresentando e deu certo. Que legal, que bacana. Então, mas foi uma coisa assim, muito das conversas lá com meu pai, falando, porra, você viu Petronas e tal, lançou tal. Eu falei, porra, vi, tô louco por ele e tal. Então, você Mas olhou o relógio, você pesquisou o relógio, você viu que era exclusivo, viu a dificuldade. Antes de comprar, eu, vi que, artesanalmente isso daqui é um espetáculo. É uma joia, exatamente. Não, isso aqui para quem gosta, enfim, você fica olhando os detalhes ali, você pira, né, no negócio. Formato, material que é utilizado e tal. Saiu de uma conversa com meu pai quando ele me disse, porra, você viu que lançou o Petronas, dá uma olhada nesse relógio. Aí eu olhei, qual que é o meu procedimento? Assim, primeiro você bater o olho e ter algum tipo de reação ali, né? Porra, gostei, não gostei, chamou a atenção, isso me agrada. O segundo é pesquisa de mercado, para você entender até onde vai esse relógio, entendeu? Porra, vai ser um relógio que vai valorar, não vou perder muito dinheiro nisso, não vou, como é que é? E o que me interessou muito nele foi esse fecho rápido da pulseira. Exato, isso é legal. Porque aí você começa a pensar, porra, se eu pegar outras pulseiras, eu vou ter... Isso no dia a dia, para mim, vai me agradar, vai ser um negócio prazeroso. Porque ele vem você não vai precisar de ferramentas. Ele vem com uma pulseira preta, e ele vem pesponto, com essa vem com pesponto. Deixa eu pegar mostrar pro pessoal aqui essa Aliás, pulseira. é uma pulseira maravilhosa que te dá um outro tchan do relógio, né? Exato. Ele transforma o relógio num objeto social, né? Exatamente. Então isso me chamou a atenção. Olha só aqui, esse relógio ele tem... Primeiro que o acabamento do material da pulseira já é diferente, não é um couro tradicional. A parte interna do relógio é fantástica. Né? Ele combina completamente com o dial do relógio, com o mostrador. E o acesso rápido de um clique, você pôr e tirar. As marcas agora elas estão pensando nisso aqui e elas perceberam que isso aqui o cliente fica muito satisfeito. E isso aqui vira até mesmo decisão de compra. Na hora de você escolher um modelo. Os relógios, eu peso essa decisão hoje em dia, mas você não tem a menor dúvida, porque, mais uma vez, eu não comprei um relógio, eu comprei 5, 4, 3 relógios. Quando você coloca essa pulseira, você tem um relógio social. Exatamente. Quando você coloca esta pulseira, ou a laranja, por exemplo, você tem um relógio esportivo. Exato. O relógio ele se transforma com a pulseira. Então é um relógio perfeito para se usar numa tarde, numa beira de uma piscina, tomando um vinho maravilhoso, com a família. É um relógio que chega numa segunda-feira, você consegue colocar uma pulseira social e trabalhar. Exatamente. Fica fantástico, bacana. Quer mostrar mais um pra gente aqui, enquanto a gente tem um tempo aqui? Vou pegar um meu... Tô super curioso para saber desta peça. Essa peça, ela é muito importante, assim, para mim. Ela é bem importante, porque...
As pessoas, elas, por muitas vezes, não compreendem que é possível fazer um relógio de altíssimo acabamento, uma coisa bem feita, uma coisa alinhada, que não tenha um valor astronômico. E eu sempre tive em busca assim, de marcas que fossem marcas que de alguma forma representassem isso para mim. E eu tenho um carinho muito especial por uma marca nos Estados Unidos que eu conheci, que é a Timex. Não sei se lógico. Você conhece, certeza absoluta. E é uma grande marca de entrada. Então, você consegue começar a diferenciar de um relógio que você põe no braço, no pulso, e um relógio que você começa a pensar o porquê você vai comprar esse relógio. Exato. O que esse relógio tem de diferente que vai chamar a atenção. É exatamente o que a gente falou. O relógio não precisa ser um relógio caro. Mas se você conseguir escolher o relógio por um motivo, por um objetivo, o porquê daquele relógio, você já começa a perceber que já é algo diferente. Você muda a sua mente, você consegue entender o porquê você está escolhendo essa peça. Esse obviamente não tem valoração nele, sei lá, esse aqui deve ter sido uns $200 que eu paguei nesse relógio, 200, 250 dólares mais ou menos. Ele é um relógio bem mais barato, é um relógio bem mais acessível, mas o que eu falo da coisa do apreço pela tua imagem, né? É possível com pouco fazer muito. Exatamente. Concordo. É possível. Então, aqueles que assistem falam, pô, mas eu não tenho 40 mil reais para dar num relógio, 30 mil reais, 50 mil reais para dar num relógio. Eu não tenho esse dinheiro. Sim, mas eu acho que existem marcas, eu fiz questão de pegar essa marca, que é uma marca que traz excelência no que se refere a acabamento, a material, que de alguma forma o design ele compreende uma coisa que possa de alguma maneira demonstrar um certo nível bacana, e ele é um relógio altamente útil, porque você coloca ele, acabou, você sai na rua tranquilamente, você não tem medo de ser assaltado, você não tem absolutamente nada. E esse é um Timex assim, $200 é o padrão, é o mais alto, sei lá, um dos mais altos valores ali da Timex. Dos modelos. E ele, enfim, ele atende muito, assim, muito. Eu uso ele direto, é um relógio que eu tenho bastante carinho nele. E ele veio de uma pesquisa mesmo que eu fiz já há algum tempo da Timex, e eu estava querendo um modelo da Timex que representasse justamente isso, entendeu? E aí eu conheci algumas pessoas lá da Timex dos Estados Unidos e eles me presentearam com isso. Muito legal, esse relógio é muito legal. E a gente consegue ver, daqui a pouco a gente coloca na imagem a foto desse relógio para a gente ver. O legal desse relógio que olha o acabamento dele atrás. Ele é uma versão feita na América. Sim. É um relógio americano. É americano, ele não é suíço. E você percebe que todo o acabamento dele, dos lugs, das quinas muito vivas, do tipo do acabamento, da caixa fosca e o bezel dele polido, o detalhe da coroa também. Você percebe que eu acho, particularmente, que ele não vale o que é cobrado, entendeu? Até por essa alta complexidade. Obviamente que você não compara a relojoaria suíça à relojoaria americana deste nível. Não, a exato. Complexidade interna. Aqui a gente está falando de beleza e acabamento, exato, né? Exato. Até porque ele é um relógio quartz. Exatamente. A gente está falando aqui de beleza e bom acabamento. As quinas aqui, você percebe, eu já não vi machuca. assim, relógio pior ser vendido por mais, entendeu? Essa parte de trás aqui é muito bonito, hein? E isso só quem vê é quem usa. Só quem usa. Então, isso aqui é um relógio que é uma beleza para você admirar o próprio dono, né? É um relógio que você pode usar onde você quiser, que você está muito bem, você está elegante. Eu gosto. E eu acho assim, é importante dentro de uma coleção você ter 8 e 80, entendeu? Eu concordo, é verdade. Até porque faz o jogo. Até porque os lugares que nós vamos, o que nós frequentamos, tem um momento que você pode usar um belo de um relógio e tem um momento que você tem que usar um relógio um pouco mais tranquilo, né? Bela peça. 40 a 41 milímetros, provavelmente, esse relógio deve ter. 41 milímetros, esse aqui. Isso aí. Bela peça. Que mais? Diga uma coisa para mim. De todos esses modelos que você tem, que você trouxe, ainda tem aquele reloginho que te incomoda, que é um sonho de consumo que você
Ainda pensa nele, né? Tem. É algo... Você sabe que... É algo tangível, intangível. Não, você sabe que eu interpreto assim, com muita calma e tranquilidade essa questão dos relógios, assim, e interpretar que você vai de degrau em degrau. Exatamente, são as conquistas da vida. Porque não adianta nada você também conquistar tudo de uma vez só, entendeu? Você perde um pouco do brilho do negócio, então você tem que ir com calma. Um relógio assim que eu tô de olho já há algum tempo, que eu ainda não tive a coragem. Ainda não teve. O tempo, o recurso, não tive nada ainda, mas obviamente que eu tô de olho é o Daytona John Mayer. Fantástico. Mas é um relógio muito foda. Difícil de se conseguir. Eu já consegui, já. Você conseguiu? Já, eu só não teve tive tempo de buscar. Eu não tive a coragem. Tempo de buscar coragem. Não tive tempo de buscar, ainda estou avaliando a questão de... É um belíssimo relógio. Mas é um belíssimo relógio. É um belíssimo relógio. Belíssimo relógio. É um relógio assim que me choca, sabe? Na hora que eu vejo ele assim, todo verde, é um negócio foda. Mas eu acho que exige calma, entendeu? Esse meu próximo passo eu vou dar com um pouco mais de tranquilidade. Isso eu concordo. Uma avaliação, ver um pouco melhor, porque senão você começa a só pensar no consumo, entendeu? Mas se você for colocar ele na ponta do lápis, estudar questões financeiras, com certeza é um relógio que já está aprovado para você comprar. Ele teve uma valoração nos últimos 2 anos, 10%. Exatamente, é um relógio que você pode comprar sem problema algum, né? Eu acho que, enfim, em 5, 10 anos a valoração dele vai ser assim, absurda porque é escasso, porque não tem, porque, enfim. E eu soube que a Rolex está parando de fazer uma produção dele, entendeu? Então, isso daí é um mercado que a gente escuta muita coisa, né? Era a próxima pergunta que eu ia fazer para você. Você sabe que estamos perto da apresentação do Watch Wonders, que vai a maior feira de relógios do mundo que acontece na Suíça, e lá eles vão apresentar todos os seus modelos que são os lançamentos e o que eles recolheram, que não vai ser mais... Quando que é, Marcelão? Normalmente acontece entre março e abril. Esse ano vai acontecer, começa, se eu não me engano, dia 3 de abril. Uhum. Então ele já está bem próximo já tem uma movimentação de quem vai. Alguns lojistas, os mais importantes, eles acabam indo, eles acabam tirando o pedido lá mesmo. Uhum. O próprio Zé Mauro da Watch Time, ele também vai ele participa disso. Então ele acaba passando para a gente todos os lançamentos, os modelos, o que vai gerar o mercado. E a especulação altíssima do que é lançado e o que é descontinuado, porque muitas das vezes tem uma valoração altíssima, né? Porque foi descontinuado. Aconteceu com o Hulk, com o próprio Rolex Submarino Hulk, que teve um crescimento gigante só por causa do encerramento dessa... eu acho que só por causa não, né? Isso aí é um negócio muito forte, né? Porque mas por exemplo, a gente tem um caso de modelos que eles voltaram a fabricar, né? Quando você pega, por exemplo, o Rolex Pepsi, com a pulseira Oyster, que lembra do fecho quadradinho, era um relógio somente de ouro branco. E aí eles lançaram com a pulseira de aço, essa versão em aço. Então houve também um tumulto nesse mercado. Sim. Houve também o que eles estão fazendo, eles estão pegando aqueles modelos de relógios antigos que eles pararam de fabricar e começando a lançar com a versão em cerâmica. Que nem eles lançaram o Root Beer, que era um modelo bem antigo e era mostrador marrom e amarelo, mas o antigo. E eles lançaram em cerâmica. Ficou fantástico. Maravilhoso.